Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar sobre guerra e batalhas que o Senhor pode estar com você e também pode não estar com você. Vai depender de como você vai agir e se você vai seguir fielmente como Ele te falar. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus falando com elas e não sabem o rumo e a direção que tem que tomar. Tenho falado muito sobre direção com vocês, eu não sei se vocês já perceberam isso. Sinal que Deus quer nos mostrar o caminho, nos mostrar a direção. Então, ouvir a voz de Deus é algo em que devemos buscar. Pastor, mas ele fala com uma voz que podemos ouvir? Sim, Deus fala de várias formas. Ele pode falar com uma voz audível, que você ouça, pode falar através da sua palavra, a Bíblia, pode falar através de um pregador, através de alguém enviado por ele e até através de um animal. Lembram da mula de Balaão? Então, Deus pode falar de várias maneiras. Só precisamos estar atentos à voz dele. Se você buscar a palavra, diz o quê? Que você vai achar, não é isso? Aquele que busca, acha. Então Deus não quer ficar escondido. O problema é que as pessoas não sabem o buscar para o encontrar. Elas buscam de qualquer maneira. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração não é ir para a igreja todos os dias, não é isso. Muitas pessoas acham que isso é buscar Deus de todo o coração. Buscar de todo o coração é você separar tempo para meditar na palavra de Deus, é você separar tempo para orar. Muitos não conseguem ler a Bíblia durante 5 minutos, mas conseguem ver um filme de 2 horas. Muitos não conseguem orar por 5 minutos, mas conseguem falar por telefone por 1 hora. Aqueles que separam tempo para ouvir a direção de Deus vão ouvir a direção dele. Não é só na igreja, em uma pregação que Deus pode falar com você, não é. Ele pode falar com você na sua casa. Muitas pessoas vão à igreja para uma resposta para todos os seus problemas. Aí quando chegam lá, Deus até fala através do pregador, mas a pessoa ouviu, mas não quis aceitar o que ouviu. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai exortar, vai mostrar o erro e as pessoas não querem ser apontadas. Elas querem somente solução para os problemas. Não é isso que acontece? Só que Deus age em nossa vida quando somos fiéis a Ele e fiéis àquilo que Ele nos manda fazer. Não adianta você querer ouvir o que você quer, é o que Deus manda. Josué foi o sucessor de Moisés e foi ele que começou a guerrear para conquistar a terra prometida. Após a sua morte, Deus continuou sendo com o povo de Israel, mas por quê? Porque eles foram ouvir a voz de Deus. Juízes capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. Respondeu o Senhor: Judá será o primeiro. Já entreguei a terra em suas mãos. Perceberam que eles foram à presença do Senhor e Deus os respondeu? Josué era o líder, mas ele havia morrido. Então eles foram falar com Deus. Eles também podiam falar com Deus. Na sua igreja, o pastor é o líder dela, mas você também pode falar com Deus. Pare de achar que só os pastores ouvem a voz de Deus e que só através do pastor que você vai ouvir a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus vai depender de você entrar na presença dele e buscar ouvir a sua voz. Mas quando ele falar, obedeça, mesmo que seja algo que você não queira fazer, mas obedeça. O povo de Israel foi falar com o Senhor e o Senhor os respondeu. Durante várias batalhas, eles foram e venceram seus inimigos e foram conquistando as terras. Mas vejam o que aconteceu quando pararam de fazer o que Deus mandou. Por isso, não devemos parar de fazer. Prestem bastante atenção nestes versículos. Juízes capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Um dia o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que prometi aos seus antepassados. Eu disse: Nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Isso se vocês cumprissem a sua parte da aliança
e não assassinassem um tratado de paz com os moradores desta terra. Ordenei que destruíssem os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Como vocês romperam a aliança, eu também não vou expulsar estes povos. Eles serão seus adversários e os seus deuses serão sempre uma tentação para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo começou a chorar em alta voz. Quando Deus fala, é preciso ouvir, é preciso obedecer. O que Deus tem falado ao seu coração? Tem falado para você largar o cigarro, a bebida, a prostituição, algo errado que você esteja fazendo no trabalho, algo que você acha que esteja oculto aos olhos do homem, só que não está oculto aos olhos de Deus. Se Deus está falando com você, obedeça, antes que você comece a chorar igual ao povo de Israel. Se eles tivessem obedecido a Deus, eles teriam suas vitórias e Deus estaria ao lado deles. Mas desobedeceram. Ao invés de destruir os altares, eles preservaram os altares. Talvez você esteja preservando algo que você precisa tirar da sua vida. O que é que Deus tanto tem falado com você que você precisa tirar? Pode ser algo que você fica vendo pela internet. Pode ser séries, filmes, redes sociais. Deus está sempre nos mostrando o caminho certo. Ele está falando com você. Você só precisa obedecer. A falta de obediência se torna pecado. E quando você entra em pecado, podem haver consequências que vão fazer você chorar. Vão fazer você chorar, pode ter certeza disso. Deus não vai ser como a pessoa que desobedece, não vai. Se pegarmos toda a sua palavra e analisarmos detalhadamente, vemos que todos que desobedeceram sofreram consequências. Todos, sem exceção. Lembram? Adão e Eva, no começo de tudo, eles comeram do fruto, desobedeceram. Consequência, perderam a comunhão com Deus e foram expulsos do paraíso. Nos versículos que vimos agora, o povo de Israel desobedeceu, guardou os altares ao invés de destruí-los. Eles fizeram o quê? Desobedeceram. Consequência, os povos se tornaram adversários e os deuses seriam sempre uma tentação para eles. Tudo o que fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus vai nos trazer consequências. Pode ficar certo disso, vai haver consequências. Se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, busque Ele de todo o seu coração. Peça para Ele te mostrar o que você precisa fazer para estar mais próximo dEle, para que você possa ouvir a sua voz. Deus fala, você só precisa ouvir. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que devemos buscar o Senhor de todo o coração. Muitas pessoas precisam ouvir a sua voz, mas não conseguem ouvir. Elas não sabem nem como buscar o Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que abra o entendimento dessas pessoas para que elas possam verdadeiramente ouvir a sua voz, para que elas possam começar a te buscar de todo o coração, que elas possam se ajoelhar mais, que elas possam mais ler a tua palavra, que elas possam ter mais momentos com o Senhor, momentos de comunhão. Essas pessoas precisam entender isso, nós precisamos entender, não só elas, assim como eu também. A gente precisa ter mais comunhão com o Senhor, estar mais próximo de Ti, e quanto mais próximos nós estamos do Senhor, mais o Senhor faz por nós, mais o Senhor nos ajuda. Todos aqueles que desobedeceram ao Senhor sofreram consequências, e nós, Senhor, queremos Te obedecer. Nós não queremos fazer aquilo que Te desagrada. Por isso pedimos a Sua ajuda, e pedimos ao Senhor que nos dê a direção, que nos dê o caminho certo, e que o Senhor nos torne sensíveis para ouvir a Sua voz. Te pedimos isso hoje em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.